O tema que me foi pedido para falar é sobre doença arterial coronária, né? Só que doença arterial coronária estável e síndrome coronária aguda. Então, são os aspectos mais comuns, né, da manifestação da doença arterial coronária e é a doença que mais mata no mundo. Então, é um tema altamente relevante, porque ainda é o maior assassino na nossa prática médica, né? Tem apresentações muito distintas, muito diferentes, e que eu acho que vale a pena a gente discutir, principalmente nesse momento, que há um mês atrás saiu a nova diretriz americana de doença arterial coronária estável. E anteontem saiu a nova diretriz europeia de síndrome coronária aguda. Então, tem alguns conceitos recentes que eu acho que vale a pena a gente bater um papo aqui hoje. Como eu vinha falando, a síndrome coronária aguda, a doença arterial coronária estável, são muito diferentes. Tá? A doença arterial coronária estável tem uma apresentação muito mais benigna. Tá? E com tratamento adequado, modificação do estilo de vida, tem uma evolução no longo prazo benigna. Já a síndrome coronária aguda cursa com uma panarterite. Então, um paciente que tem uma síndrome coronária aguda com uma lesão culpada, as outras lesões em outras artérias, eventualmente, têm muito mais chance de ter eventos no futuro. Então, são apresentações completamente diferentes e os pacientes estão expostos a riscos completamente diferentes. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Mas, vamos começar nesse quadro benigno, a manifestação estável da doença arterial coronária. Tá? Quando a gente compara revascularização, e aqui eu preciso dizer que eu sou cardiologista, mas eu sou também hemodinamicista. Então, boa parte do que eu vou falar está enviesado pelo que eu gosto de fazer, pelo que acredito realmente no que eu faço. Tá? Então, boa parte do meu modo de pensar, da minha linha de raciocínio, vai ser direcionada para o que eu realmente acredito. Mas, quando a gente olha para a doença arterial coronária, a gente tratar o paciente com medicação, modificação do estilo de vida, ou colocar o stent, colocar uma angioplastia, de forma geral, não muda a mortalidade desse paciente. Não muda a mortalidade cardíaca. Não muda a ocorrência de infarto não fatal. O que acontece, principalmente, quando a gente faz uma angioplastia de um paciente que tem angina estável, é melhorar sintoma. Isso não tem dúvida. O paciente tem angina, a gente revascularizar, seja com stent ou seja com cirurgia, reduz sintoma. Isso está muito bem documentado na literatura. Tá? FAME2, a qualidade de vida do paciente que fez angioplastia versus o paciente que ficou tomando só remédio é muito superior quando o paciente fez angioplastia, isso com segmento de 3 anos. Nesse mesmo estudo, os pacientes que fizeram angioplastia precisaram de muito menos remédio para levar a vida. Se eles têm uma qualidade de vida melhor, não tem sintoma, eles não precisam ficar tomando um monte de remédio. Então, está muito bem documentado que o paciente que tem angina estável e faz uma revascularização, ele tem uma melhor qualidade de vida, toma menos remédio. Esse estudo, o estudo órbita, é um estudo que vale a pena a gente mencionar, que é um estudo muito provocativo conduzido no Reino Unido. Os pacientes deitavam na mesa de hemodinâmica, eram sedados, e ele não sabia se ele fez angioplastia ou não. Então, no final do tempo, ele saía de sala sem saber se tinha um stent no coração ou não, e compararam a qualidade de vida desses indivíduos ao longo do tempo. Inicialmente, não houve diferença entre tomar remédio e colocar o stent. Mas, no segmento mais tardio, novamente, colocar um stent, mesmo ignorando o efeito placebo que eventualmente pode ter, colocar um stent melhora a qualidade de vida de quem tem doença arterial coronária estável. Mas, para que a gente melhore a qualidade de vida, o paciente precisa ter sintoma. Tá? Tendo sintoma, revascularizar é um tratamento altamente efetivo. Tá? Então, um paciente com angina moderada, tá? Quando a gente olha os dados do famoso estudo ISQUEMIA, né?
Estudo isquêmia, para aqueles que eventualmente não possam estar familiarizados, foi um estudo que randomizou pacientes com função do ventrículo esquerdo normal, sem doença de tronco de coronária esquerda, revascularizou por um grupo invasivo, faz cateterismo, faz cirurgia, coloca stent, ou um grupo conservador, ficava somente no remédio. O estudo comparou esses pacientes ao longo do tempo, e para o desfecho primário foi óbito, infarto, não houve diferença entre o tratamento invasivo ou ficar somente no remédio. Mas quando a gente olha a qualidade de vida, a probabilidade de angina, o que a gente vê? Um paciente que tem angina pelo menos moderada, quando ele é tratado invasivamente, ele tem uma chance de 15% só de ter angina, se ele for tratado com revascularização, seja cirurgia de ponte de safena ou stent. Se ele fica só no remédio, essa chance passa para 45%. Tá? Então, isso dá para a gente um NNT de 3, ou seja, eu preciso tratar 3 pacientes somente para beneficiar um. Isso, em termos de estatística médica, é altamente relevante. Quando a gente fala que um NNT abaixo de 50 é suficiente, então, nesse caso, é uma terapia altamente eficiente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E no estudo isquêmia, isso foi relevante ao longo de todo o segmento. No entanto, se esse paciente não tem angina, não tem sintoma, não adianta eu revascularizar. Veja, o paciente sem sintoma, eu tratar com remédio ou colocar o stent, não vai mudar a vida dele. Ele é assintomático, vai continuar sendo assintomático. O stent, não tem como uma pessoa assintomática melhorar mais, né? Então, para o paciente assintomático, de fato, colocar o stent, fazer uma cirurgia de ponte de safena, nesse grupo de população, nessa população especificamente, não muda. E esses achados são consistentes ao longo do segmento. 3 meses, 12 meses, 3 anos de segmento. Revascularizar melhora a qualidade de vida de quem tem angina. Também nesse mesmo estudo, revascularizar diminui consistentemente ao longo de 3 anos a necessidade de tomar remédio. E a gente fica pensando que medicina, cardiologia deve ser só baseada em reduzir desfecho duro, óbito, infarto. Eu discordo. Eu acho que a nossa função na vida do paciente é também melhorar a qualidade de vida do paciente. Reduzir a necessidade de dar um remédio, reduzir a necessidade de dar uma medicação. O que é melhor? Tomar um remedinho depois do almoço, um antiagregante, um remedinho para tomar o colesterol, ou ter que tomar várias medicações para diminuir a frequência cardíaca, vasodilatador? O que é melhor? O que vocês querem para a vida do paciente de vocês? Então, no meu modo de ver, nós, como os médicos, também temos que melhorar a qualidade de vida do paciente, e não só desfecho duro. Comprovadamente, quem tem angina estável e é revascularizado precisa tomar menos remédio. Isso no segmento de longo prazo. Então, falando especificamente de tomar remédio, de polifarmácia, de aderência ao tratamento, de você exigir que seu paciente tome um monte de remédio e ele não voltar no seu consultório porque você está mandando ele tomar um monte de remédio, revascularizar diminui essa necessidade. E tem, inclusive, algumas medicações que o paciente pode não precisar tomar. Por exemplo, uma medicação que a gente dá muito liberalmente para o paciente que tem doença arterial coronária são os beta-bloqueadores, né? Metoprolol, atenolol, que são medicações que cursam com impotência, cursam com fadiga, cursam com mal-estar. E, pela diretriz publicada pelo ACC/AHA 1 mês atrás, o paciente com doença arterial coronária estável, que não teve infarto, que tem o ventrículo normal, ele não tem indicação de tomar beta-bloqueador, a não ser que tenha angina. Tá? Então, não há indicação de tomar beta-bloqueador, a não ser para controle de angina. Eu preciso dar o remédio, então? A gente precisa questionar isso quando a gente pensar no manejo desse paciente. A mesma coisa, nitrato, né? Monocordil, seus análogos. Monocordil não muda em nada o desfecho do paciente, só serve para melhorar sintoma. Preciso dar essa medicação ao longo do tempo? Ou a gente pode resolver isso com uma revascularização e diminuir a necessidade desse paciente de tomar medicação? Bloqueadores de canal de cálcio, também da mesma forma. Então, nessa diretriz
publicada pelo American College, American Heart, há um mês atrás, revascularizar para controle de sintoma está aplicado como classe 1A. Mas o que eles recomendam, e a gente não pode esquecer, essa revascularização não pode ser colocou um stent e esquece, ou colocou uma ponte de safena e esquece. Não. Eles preconizam que esse paciente esteja sob um tratamento médico otimizado, acompanhando com o cardiologista, e, o que é mais difícil, mais desafiador para todos nós, com a mudança efetiva do estilo de vida. Né? Exercício físico, redução de peso, essa modificação do estilo de vida são fundamentais para aumentar a sobrevida do paciente. Então, para alívio de sintoma, revascularização, seja com stent ou cirurgia cardíaca, está nessa última diretriz como classe 1A para reduzir sintoma desse paciente. Então, se a DAC estável é uma doença benigna, é sempre assim? É para todo mundo assim? Não revascularizar vai bem para todo mundo em termos de desfecho? Nem para todo mundo. Tá? Tem alguns estudos demonstrando que não revascularizar expõe esses pacientes a uma maior chance de evento, como foi demonstrado no FAME2. E aqui eu vou discordar um pouquinho do Dr. Alfredo, que falou de isquemia não invasiva. A isquemia nas provas funcionais não invasivas é completamente diferente da isquemia que a gente vê no laboratório de hemodinâmica. Tá? A isquemia vista nas provas funcionais não invasivas é uma isquemia território específica. Quando a gente faz um FFR, a gente avalia a isquemia no laboratório de hemodinâmica, é uma isquemia vasoespecífica. Eu consigo interrogar vaso por vaso, um por um, às vezes mais de uma lesão no mesmo vaso. Tá? Então, a gente consegue uma discriminação prognóstica muito mais precisa, e está aqui no FAME2, o paciente que tem isquemia e não fez angioplastia, infartou mais. Tá? Isso com segmento de 5 anos, muito bem demonstrado. Então, são coisas diferentes, a isquemia numa prova funcional não invasiva versus a isquemia que a gente avalia no laboratório de hemodinâmica, que é uma isquemia vasoespecífica. Nessa meta-análise também de estudos de tratamento clínico versus revascularização, também fica demonstrado que deixar o paciente com remédio pode expor o paciente a uma chance maior de infarto. Mas esse cara está se contradizendo. Ele sobe lá e fala que a doença arterial coronária é estável, agora está falando que aumenta a chance de infarto. Que confusão é essa? A verdade é que quando a gente avalia um resultado de um estudo clínico, a gente está vendo uma população totalmente heterogênea, homem, mulher, idoso, jovem, diabético, não diabético, insuficiência renal, sem insuficiência renal. A gente tem uma população totalmente heterogênea e que a gente tem uma medida, quando a gente vê o resultado do estudo clínico, a gente tem uma medida da média. A gente chega à conclusão dessa média. É isso que é o resultado de um estudo clínico. O que é importante, na nossa prática, cada vez mais a gente buscar, é uma medicina de precisão. Procurar, dentro do máximo possível, individualizar as nossas decisões e as nossas terapêuticas. Separar, realmente, o joio do trigo, o paciente de baixo risco, o paciente de risco intermediário e o paciente de alto risco. E o grande desafio para a cardiologia hoje é identificar, na doença arterial coronária, que é uma doença estável, quem é o paciente de alto risco? Qual o paciente vulnerável? Ou uma placa vulnerável que esse paciente eventualmente tenha? Então, esse é um grande desafio, que a gente tem algumas ferramentas para a gente procurar reduzir um pouco o risco desse paciente. Uma delas, que realmente tem uma importância prognóstica muito grande, é a carga aterosclerótica coronária, como o Dr. Alfredo, antes de mim, demonstrou muito bem. Quanto mais placa na coronária esse paciente tem, maior o risco desse paciente. Quanto mais proximal essa placa coronária, tem mais miocárdio em risco, doença coronária mais proximal, tem mais músculo cardíaco em risco,
maior o risco desse paciente. Esse risco vai aumentando exponencialmente. O pior paciente é aquele paciente que tem doença arterial coronária triarterial, lesão em descendente anterior proximal e tronco de coronária esquerda. Esse é o paciente que tem o risco maior e boa parte das vezes o paciente não é incluído nos estudos de tratamento clínico, porque habitualmente esse paciente é submetido a algum tipo de revascularização. Mas como é que a gente faz para decidir, então, qual o paciente que a gente deve tratar, qual o paciente que a gente deve revascularizar, agora não visando melhorar sintoma. O paciente é assintomático, ele não tem sintoma, não tem como eu melhorar o sintoma desse paciente. Como é que a gente pode decidir quando tratar? Então, é medindo essa carga aterosclerótica, um número mágico, que é uma das ferramentas que a gente pode utilizar, é o Syntax Score. Tá? O Syntax Score é um score que pode ser calculado com o celular. Tá? Habitualmente, é importante a pessoa ter alguma intimidade com a anatomia coronária para fazer esse tipo de cálculo. O Syntax Score, quando a gente tem mais de 8 pontos, esse paciente tem uma evolução pior. Inclusive, já está muito bem documentado na literatura, em vários estudos, o Syntax Score maior que 8 pontos, esse paciente está exposto, inclusive, até a maior mortalidade. Então, esse pode ser uma das ferramentas para a gente decidir quando tratar esse paciente ou não. É totalmente validado que tratar Syntax Score acima de 8 vai reduzir infarto? Não, não é, mas está validado como uma ferramenta que Syntax Score maior que 8 expõe os pacientes a uma maior mortalidade. Não estou defendendo que a gente saia colocando stent em ramo diagonal fininho, em ramo descendente posterior. Não é isso. Isso não vai reduzir a chance de evento do paciente. Uma forma de a gente quantificar a área de miocárdio em risco, pode ser utilizada essa ferramenta. Quanto mais proximal, maior o risco. Quanto mais doença arterial coronária, maior o risco desse paciente. Essa é uma das ferramentas que a gente pode utilizar. Um outro paciente que está exposto a maior risco na doença arterial coronária estável é o paciente com disfunção ventricular esquerda. Tá? Então, se o paciente tem doença arterial coronária e tem uma fração de ejeção reduzida, principalmente abaixo de 35%, esse paciente morre mais e esse paciente está bem documentado na literatura que ele se beneficia da revascularização. Aí, nesse caso, a revascularização que está bem documentada na literatura de forma randomizada é a cirurgia cardíaca. Então, se o paciente tem doença arterial coronária multiarterial, fração de ejeção reduzida, ele deve ser considerado primeiramente para a cirurgia de revascularização ponte de safena mamária. É verdade também que, com muita frequência, a gente vê que esse paciente tem um risco cirúrgico extremo e, muitas vezes, a gente trata esse paciente percutâneo, mas, hoje, com a evidência científica que a gente tem hoje, a cirurgia cardíaca tem mais vantagem sobre o tratamento clínico para a redução de evento nesse paciente que tem insuficiência cardíaca. E o NNT, aquele númerozinho que eu comentei com vocês, é de 14 para a redução de mortalidade. Então, a terapia é altamente efetiva nesse tipo de paciente. Voltando, então, para a nossa diretriz. Diretriz não deve ser uma regra absoluta, mas deve ajudar a guiar a nossa prática. Com muita frequência, a gente vê paciente que não se enquadra nas diretrizes, mas deve servir como um norte para a nossa prática médica. Nessa diretriz publicada pela American Heart American College, em julho, classe 1, se o paciente tiver doença arterial coronária crônica, fração de ejeção reduzida menor que 35%, deve ser considerada revascularização. E aí, para a classe 1, o que está estabelecido é cirurgia de ponte, cirurgia de revascularização miocárdica. Como classe 2A, está estabelecido que o paciente com doença arterial coronária crônica e doença multiarterial, várias lesões coronárias, muito miocárdio em risco, pode ser considerado como classe 2A, fazer revascularização e aí individualizar o paciente, o tratamento, cirurgia versus angioplastia, dependendo do risco cirúrgico ou o risco anatômico desse paciente. Tá? Passando, então, para o meu próximo tópico,
que é a síndrome coronária aguda. A diretriz publicada e apresentada no Congresso Europeu anteontem, síndrome coronária aguda, passa por um espectro muito grande de pacientes, né? A gente tem o paciente com angina instável, a gente tem o paciente com infarto com supradesnível DST e tem o paciente com infarto sem supradesnível DST. A gente, recebendo esse tipo de paciente, a gente precisa fazer avaliação clínica, eletrocardiograma e avaliar a estabilidade desse paciente, considerar quando vai ser feito o tratamento invasivo desse paciente, se é imediato, dentro das primeiras 24 horas, ou, de repente, esse paciente não precisa do tratamento invasivo. Pensar qual terapia antitrombótica esse paciente necessita e pensar qual revascularização que esse paciente necessita. Tá? Aqui, no caso da síndrome coronária aguda, como é uma doença com evolução, com prognóstico muito pior, a gente não pondera tanto deixar o paciente em tratamento clínico. Na síndrome coronária aguda, a gente procura sempre revascularizar completo esse paciente. Então, tratar a lesão culpada, e também já está bem documentado que tratar outras lesões significativas também reduz desfecho nesse tipo de paciente. Começando a revisar com vocês, então, sobre os espectros da síndrome coronária aguda, o que a gente tem de mais frequente na nossa realidade é o infarto sem supra-DST, principalmente com os marcadores de necrose miocárdica mais sensíveis. Angina instável é uma doença que a gente vê com muito pouca frequência hoje em dia. O que a gente vê com maior frequência é o infarto sem supra. O infarto com supra-DST ainda persiste, tá? Mas a doença mais prevalente, a manifestação da síndrome coronária aguda mais prevalente na nossa prática hoje é o infarto sem supra-DST. Quando a gente recebe esse paciente com síndrome coronária aguda, o eletro, então, para a gente avaliar se é com supra ou sem supra, ver a apresentação clínica desse paciente, teve dor nas últimas 24 horas, não teve dor nas últimas 24 horas, tem outras comorbidades que expõem esse paciente a risco, como idade, principalmente o idoso acima de 75 anos, presença de diabetes. Tá? E precisamos avaliar a estabilidade hemodinâmica desse paciente. O paciente está chocado, tem algum grau de colapso hemodinâmico, sinal de complicação mecânica associada a essa manifestação da síndrome coronária aguda. E aqui, novamente, a gente precisa voltar no separar o joio do trigo, porque mesmo na síndrome coronária aguda, a gente precisa aplicar algum grau de estratificação de risco. Uma ferramenta muito útil e simples para a gente aplicar a nossa estratificação de risco é o score de Grace. Tá? Esse é um score que usa classe funcional de Killip, tá? Pressão sistólica, frequência cardíaca, idade, creatinina e eletro. Então, o score de exame complementar, eu tenho eletro e creatinina. Então, uma escala simples, barata, e que a gente consegue aplicar, marcador de necrose. Simples, barato, e que a gente consegue aplicar na nossa prática, e possui uma habilidade discriminatória muito forte. Tá? Inclusive, para a gente decidir quando que vai mandar esse paciente para a sala de hemodinâmica. Tá? Não vamos mandar agora, vamos mandar dentro das primeiras 24 horas. Então, é uma ferramenta muito útil e que está na diretriz publicada anteontem, na diretriz europeia de síndrome coronária aguda. Está como recomendação, a gente vai ver logo mais para frente. Então, é uma ferramenta simples e que a gente deve utilizar. Um outro score muito famoso é o score TIMI, tá? E usa também idade, uso de aspirina prévia, diabetes, eletro, marcador, mas eu trouxe para mencionar para vocês, mas o score que eu tenho utilizado na minha prática clínica com maior frequência é realmente o score de Grace. Então, avaliamos esse paciente, síndrome coronária aguda, o diagnóstico está feito. Quando é que nós vamos colocar esse paciente na mesa?
mesmo sendo infarto sem supra. Infarto com supra, não tem dúvida, esse paciente precisa fazer um cateterismo o quanto antes, está bem claro. Essa artéria precisa ser aberta o quanto antes, está bem claro. Mas no infarto sem supra, existem situações de alto risco que esse paciente precisa ir para o laboratório de hemodinâmica de imediato também. Tá? Se o paciente estiver chocado, com angina refratária, se esse paciente estiver com sinais de complicação mecânica, esse é um paciente que precisa ir para o laboratório de hemodinâmica imediatamente. Existe o paciente de alto risco, que é aquele que tem um infarto sem supra estabelecido, o diagnóstico está feito, o eletro alterou, a enzima subiu, e aqui vem o número mágico do score de Grace, 140 pontos. Se tiver o score de Grace acima de 140 pontos, esse paciente precisa de um cateterismo nas primeiras 24 horas. Então, não é imediato, não dá para esperar o jejum, dá para esperar a família chegar no hospital, dá para esperar o hemodinamicista terminar de almoçar, não tem problema nenhum, mas esse paciente precisa de fazer um exame dentro das primeiras 24 horas. E tem o paciente de menor risco, que esse pode, inclusive, nem passar pela mesa de hemodinâmica, ele pode passar por uma prova não invasiva, como, por exemplo, uma angiotomografia, para melhor elucidação diagnóstica e estratificação de risco. Esse slide é o que demonstra o que eu falei para vocês sobre o momento da estratificação de risco. Então, um paciente que tem um infarto sem supra estabelecido, no estudo Veredict, esse paciente foi randomizado, metade vai para a hemodinâmica em menos de 3 horas, e a outra metade vai para a hemodinâmica em 72 horas. Não tem diferença. Só que, no T-Max Trial, foi testado em 24 horas versus 72 horas, e em 24 horas é vantajoso. Então, por isso, nas diretrizes atuais, o paciente com infarto sem supra estabelecido, tá, a recomendação é para que se faça a estratificação invasiva dentro das primeiras 24 horas. Mais uma validação do score de Grace, acima de 140, fazer a avaliação invasiva dentro das primeiras 24 horas, reduz desfechos duros. Então, é uma ferramenta realmente muito prática e que deve servir de guia para a nossa prática médica. Fizemos o cateterismo. Precisamos decidir o que fazer com esse paciente. Vai para a angioplastia, vamos colocar stent, ou vai para a cirurgia? Como é que a gente decide isso? A gente precisa, quando a gente considera a angioplastia, a gente precisa avaliar a complexidade anatômica, se esse paciente tem várias lesões, precisa colocar stent nas coronárias inteiras, bifurcações, enfim. Conseguimos fazer uma revascularização completa? É o que a gente deve levar em consideração. E a gente deve pesar para a cirurgia paciente que tenha doença de tronco de coronária esquerda ou doença arterial coronária triarterial, esse paciente que tem múltiplas lesões, então é um paciente que vai se beneficiar da cirurgia, assim como o paciente com disfunção ventricular, novamente as evidências pesam a favor da cirurgia. Paciente idoso, frágil, é um paciente que pesa para a angioplastia pelo alto risco cirúrgico. Então, essa decisão deve ser uma decisão individualizada. Um ponto importante nessa decisão é que a revascularização deve ser uma revascularização completa. Como eu disse, paciente que tem uma síndrome coronária aguda, a gente tem uma lesão culpada, mas a gente tem uma panarterite. Está muito bem documentado na literatura. As outras artérias, as outras placas estão mais sujeitas a eventos futuros. Por isso, tratar todas as lesões reduz a chance desse paciente ter evento. Então, na hora de tomar a decisão, a gente vai conseguir fazer uma revascularização completa com angioplastia? Vamos. Vamos fazer angioplastia. Não vamos? Consegue com a cirurgia? Vamos fazer a cirurgia. Então, é importante ter isso em mente. Nesse tipo de paciente, síndrome coronária aguda, é fundamental buscar uma revascularização completa. Um outro ponto importante e que tem crescido muito a relevância científica é identificar aquele paciente com alto risco de sangramento. A espinha dorsal do tratamento da síndrome coronária aguda, antitrombótico, antiagregante plaquetário, às vezes trombolítico. Então, a gente precisa identificar os indivíduos que estão expostos a maior chance de sangramento.
falando assim, pode parecer uma coisa rara ao paciente alto risco de sangramento. Não é. 20% dos pacientes que infartam, eles têm alto risco de sangramento. É quase tão frequente quanto o diabetes. Tá? Então, algumas características que definem o paciente alto risco de sangramento é idade acima de 75 anos, insuficiência renal, insuficiência hepática, câncer no último ano, anemia, plaquetopenia, necessidade de cirurgia, uso de anticoagulação, uso crônico de anti-inflamatório, AVC prévio ou sangramento prévio. E, naturalmente, o paciente que faz uso de anticoagulação oral, que a gente associar um antiagregante plaquetário a um anticoagulante oral, isso também expõe o paciente a alto risco de sangramento. Então, a gente precisa ter em mente, identificar esse paciente e tratar esse paciente diferente. As diretrizes mostram formas diferentes da gente abordar o paciente com alto risco de sangramento. Com relação às medicações, nessa nova diretriz, o que está preconizado? Antiagregação plaquetária, infarto com supra, aspirina é em todo mundo. Aspirina sempre para todo mundo. Os inibidores de P2Y12, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, pode dar, mas se o paciente estiver sendo encaminhado para a hemodinâmica, você pode até esperar definir a anatomia, tá? Mas pode dar esses inibidores da P2Y12. Infarto sem supra. Novamente, aspirina para todo mundo, os inibidores de P2Y12 pode dar, mas se for prasugrel, a ideia é que faça o cateterismo primeiro, então espere o cateterismo para dar. Existe uma tendência, no infarto sem supra, a tratar antiagregante plaquetário, a dar só o AS, pelo menos até a realização do cateterismo, já que esse cateterismo, boa parte das vezes, ele é feito dentro das primeiras 24 horas. Com relação à medicação dada depois da realização da angiografia, ticagrelor, prasugrel podem ser dados um ou outro, também mantém aspirina, e aí o inibidor de 2B3A depende muito se o paciente vai ter alta carga trombótica ou não. E o tratamento padrão, clássico, para o primeiro ano, pós-síndrome coronária aguda, hoje ainda é a aspirina. Então, tratou tudo, fez a revascularização que precisava, o tratamento padrão é aspirina. Eles têm alguns outros esquemas que permitem alguma liberdade e que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Que é esse aqui, ó. Paciente com alto risco de sangramento. Hoje, eles já dão suporte, mesmo que você coloque stent, a dar dupla antiagregação plaquetária por somente um mês. Um mês de dupla antiagregação plaquetária e, depois disso, deixar com um antiagregante plaquetário somente. Está nessa diretriz de anteontem. Então, no paciente alto risco de sangramento, por isso eu falei da importância da gente reconhecer esse paciente, porque muda completamente a nossa prescrição após alta. Então, pode-se manter monoterapia, somente um antiagregante plaquetário, após o evento agudo. Eles deixam também a possibilidade, no paciente com alto risco de sangramento, de dar 3 meses de antiagregação plaquetária. Isso nos dá uma certa liberdade. Tá? Então, por exemplo, um paciente que eu coloquei um stent no tronco, 2 stents numa bifurcação, que eu fiz uma revascularização completa, que eu tratei uma oclusão crônica, eu coloquei muito stent na coronária, que eu estou inseguro em interromper essa terapia de plaquetária dupla com um mês, essa diretriz dá a liberdade, mesmo que o paciente tenha alto risco de sangramento, manter 3 meses de dupla antiagregação plaquetária, mas depois disso, manter monoterapia, somente um antiagregante plaquetário. Dos 3 meses para os 6 meses, aí eles já dão vários esquemas que são possíveis. Tratamento com antiagregante plaquetário pós-síndrome coronária aguda virou realmente uma corrida de estudos clínicos e
inclusive é possível descalonar, começar com antiagregação potente, AS-prasugrel, AS-ticagrelor, voltar para clopidogrel. Então, existe várias opções que podem ser permitidas, mas eu tenho um slide mais para frente que vai procurar simplificar isso para os senhores. Então, esse é um slide que busca simplificar a terapia de antiagregante plaquetário na síndrome coronária aguda. Então, o paciente chegou com uma síndrome coronária aguda, dei AS, fiz o cateterismo, tem lesão, tratei, coloquei stent. O que eu dou agora? Clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Tanto o Plato quanto o Champion falam que o prasugrel, o Plato quanto o Triton, falam tanto o ticagrelor quanto o prasugrel são melhores que o clopidogrel. Então, se você tem disponível, o paciente pode pagar, e são medicações de R$200 a R$300 por mês, a gente precisa ter isso em mente também. Tem disponível, o paciente pode pagar, essas medicações devem ser utilizadas ao invés do clopidogrel. Não tem disponível, o paciente não pode pagar, então a manutenção deve ser com clopidogrel depois disso. Entre ticagrelor e prasugrel, tem um melhor que o outro? Essa é uma evidência um pouco mais fraca, porque no ISAR-REACT, o prasugrel foi melhor, no PRAG-18, eles foram equivalentes. Então, a gente não tem uma evidência clara de que um possa ser melhor que o outro. O que eu posso dizer, a vantagem do ticagrelor, que você pode utilizar no paciente idoso, no paciente de baixo peso. O prasugrel, a gente precisa utilizar doses menores, aumenta uma chance de AVC, principalmente no paciente idoso e o paciente de baixo peso. O ticagrelor, a desvantagem, precisa tomar 2 vezes ao dia, e o prasugrel é 1 vez ao dia só. Então, dentro daquela história de aderência ao tratamento, quanto menos remédio, melhor. Então, nesse ponto, eu acredito que o prasugrel leva uma vantagem. Então, a prescrição dessas medicações, acho que é importante a gente ter familiaridade com a droga, conhecer efeitos colaterais e precisa ter disponibilidade, principalmente se a gente tiver algum problema social, paciente do SUS, acesso a esse tipo de medicação é um pouco mais difícil, e avaliação do risco de isquemia e sangramento, para a gente avaliar o tempo que a gente vai dar essa medicação no pós-procedimento. Mensagens finais. Na DAC estável, a revascularização comprovadamente reduz sintomas e necessidade de medicações. Na DAC estável multiarterial, revascularização pode ser considerada visando reduzir infarto espontâneo, principalmente na multiarterial, é importante deixar isso claro. Na DAC estável multiarterial, com disfunção de ventrículo esquerdo, a revascularização pode reduzir a mortalidade, e aí, nesse ponto, é importante a gente ressaltar que hoje a evidência é mais a favor da cirurgia. Na síndrome coronária aguda, infarto sem supra é o mais comum. A estratificação de risco isquêmico é importante, principalmente para orientar o momento que a gente vai realizar a coronariografia. Não há evidência forte que suporte dar P2Y12 antes do paciente ir para o cateterismo. E individualizar a duração dessa terapia, principalmente identificando o paciente com alto risco de sangramento, reduz a chance de desfechos duros e até de mortalidade ao longo do tempo. Isso que eu tinha para falar para os senhores hoje. Agradeço a atenção.